pessoal, beleza? Essa parceria aqui que tá dando sucesso, Rádio Bicuda FM, com o canal Boleiros na Rede, com entrevistas, e hoje estou acompanhado dos meus amigos que eu vou apresentar primeiro e depois a nossa grande estrela da entrevista de hoje. Olha que moral, hein? Estou aqui acompanhado do meu amigo Carlos Henrique. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Robson, tudo bem? Bom dia a todos. Uma satisfação aí fazer um bate-papo aí com o nosso convidado. Isso aí. E o responsável por esse convite, eu vou apresentar ele aqui, ó, Miguel Brasil. Tudo bem, Miguel? Tudo bem, bom dia a todos. E eu queria agradecer também por ter aceitado o convite. Claro. Tem ajudado pra caramba a gente nesse contato aí, rapaz. Erasmo Romão, tudo tranquilo, Erasmo? Tá tranquilo não, parceiro. Hoje é dia de aula, vou anotar tudo aqui, entendeu? Vamos sugar o nosso convidado hoje, hein? E o nosso convidado é ele, Luiz Felipe Ximenes, ou conhecido como Felipe Ximenes aí no meio do futebol. Tudo bem, Felipe Ximenes? Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Bicuda, né? Bom dia, Robinho, bom dia, Carlos Henrique, bom dia, Erasmo, e bom dia, Miguel, que foi o grande responsável aí por podermos bater esse papo sobre futebol, que sempre é muito bom. É, isso aí. Felipe Ximenes, o mineiro de Três Corações. Eu faço uma pergunta inicial, Felipe, que antes de perguntar aí sobre sua carreira e tudo, uma curiosidade. Tentou ser jogador de futebol ou algum outro esporte, ou foi, eu não sei, de repente? Fala pra gente aí, Felipe. Acho que como qualquer jovem da minha época, né, que cresceu aí na década de 70 no Brasil, já muito apaixonado por futebol, eu saí de casa com o sonho de jogar futebol, né? Eu fui aprovado numa chamada peneira lá na minha cidade e acabei indo para um teste no Clube Atlético Mineiro, nos idos de 1984. Fui aprovado lá no famoso campo do Venda Nova, em Belo Horizonte, pelo falecido Capelani. Fiz algumas partidas pelo Atlético Mineiro, mas rapidamente eu entendi que, como jogador de futebol, eu seria o melhor gestor e profissional da área. Então eu optei por caminhar para minha faculdade. Joguei ainda um futebol amador, semi-profissional, aí até a faixa dos 30 anos, que já deu para pelo menos sentir o gostinho de colocar uma faixa no peito e me sentir um jogador. Foi muito bom, nada a reclamar. Pergunta aí, Erasmo, qual é a sua pergunta? Rapaz, eu tô aqui emocionado ainda, rapaz. É o seguinte, Ximenes, a gente que acompanha futebol há muito tempo, às vezes eu nunca me ative apenas ao campo, aos jogadores, entendeu? Então eu sempre fiquei ouvindo, conhecendo os dirigentes, as pessoas que trabalham no futebol, e o seu trabalho é alguma coisa, assim, eu não sei porquê, mas eu sempre associei a sua imagem a uma pessoa idônea, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que conhece futebol. Vi alguns trabalhos seus, né? E eu já vou perguntando logo, eu acho que é um dos maiores problemas do futebol. Tem muita vaidade no futebol. O dirigente normalmente não deixa o gestor trabalhar. Como é o trabalho de um gestor do futebol no meio do futebol brasileiro, né? Vamos lá, Erasmo. Primeiro, muito obrigado por... às vezes tentamos transmitir uma imagem daquilo que somos, mas na verdade as pessoas acabam avaliando aquilo pela própria opinião delas. Então, quando a gente consegue transmitir uma imagem de seriedade, uma imagem de correção, eu fico muito feliz, porque é exatamente isso que eu procurei trilhar nos 37 anos de carreira que eu tenho totalmente dedicados ao esporte, particularmente ao futebol. Eu costumo dizer que 90% dos problemas do futebol são gerados pela vaidade. E os 10% restante dos problemas que são gerados no futebol são as consequências da vaidade. Então, eu penso que, na verdade, tudo gira em torno da vaidade, que todos temos. Então, o que eu sempre procurei ao longo de toda a minha vida, ao longo dos 13 clubes profissionais pelos quais eu trabalhei em todo o Brasil, todos os dias quando eu saí de casa, eu sempre procurava onde estava a minha vaidade e tentava colocar ela num lugar
secundário para que ela não me domasse. Por vezes fui traído por ela, naturalmente, porque sou humano, mas penso que hoje, aos 52 anos de idade, eu já consegui controlar ela de uma forma bem positiva, para que ela não seja tão evidente nos trabalhos que eu escolho desenvolver. Fala, Miguel. Eu estava pesquisando sobre você, eu vi que você já ganhou bastante títulos nacionais, paranaense, carioca, estaduais, quer dizer. Eu quero saber qual é a emoção de você ganhar um título que representa o estado do seu clube, do seu trabalho. Olha, Miguel, que pergunta legal. Você sabe que por muito tempo eu sofri da chamada depressão pós-título. O que é isso? Eu queria tanto ganhar aquele título, que quando eu conseguia ganhar o título, parecia que a minha vida ficava vazia, porque eu não tinha mais nada para perseguir. Acabava me dando uma tristeza profunda de tanto que eu queria, e eu acabava não aproveitando o título, porque aquilo gerava um vazio em mim. Isso demorou muitos anos para eu poder trabalhar essa situação, e hoje eu procuro não criar tanta expectativa pela conquista de títulos, procuro evitar uma ansiedade muito grande nisso, para que eu possa aproveitar esse momento que é maravilhoso dentro do futebol. Carlos Henrique. Ô, Felipe, mais uma vez, prazer em falar contigo. Você citou aí que trabalhou nos 13 clubes, né? Futebol brasileiro. Conta pra gente qual foi o teu trabalho mais desafiador. Aquele clube que você fez um trabalho que realmente te desafiou e que você deixou um legado naquele clube. Então, Carlos, todo trabalho é um novo desafio, né? Todo trabalho é um novo desafio. Mas eu costumo dizer, eu não posso fugir da minha coerência, o trabalho de estar à frente do departamento de futebol do Coritiba, no ano de 2010, quando o Coritiba iria disputar a terceira Série B em 5 anos. O clube recebeu a maior punição da história do futebol brasileiro, devido àquela bárbara invasão de campo que ocorreu no Couto Pereira. Curitiba precisou disputar 30 partidas das 38 do Campeonato Brasileiro da Série B em Joinville. Então, sem dúvida nenhuma, aquele foi o maior desafio da minha carreira, e sem dúvida nenhuma poder ter conseguido no ano de 2010 ser campeão paranaense, ser campeão da Série B e fazer com que o clube subisse para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2011 foi um grande desafio e talvez o maior da minha carreira. E daí emplacou um tetracampeonato paranaense com Curitiba, né? E o maior rival. É verdade. E o maior rival sendo vice, né? Vice nos 4 anos, o Atlético Paranaense do Coritiba, alfinetando o amigo Erasmo Romão aqui, que sabe muito bem o que é ser vice seguido por outro clube também. Foi um grande feito também. Aí já emplacou a questão de final de Copa do Brasil também, né, durante 2 anos seguidos, contra o Vasco, contra o Palmeiras. Eu acho que esses foram os títulos, né, os momentos, vamos dizer assim, que colocaram mais ainda você no cenário nacional, né, Felipe? Que depois abriu a porteira aí, né? O que acontece, sabe, Robson, é que às vezes os títulos e a repercussão nacional faz com que as pessoas vejam aqueles trabalhos nossos como os melhores ou como os mais bem-sucedidos, mas assim, eu tenho muito orgulho de muitos trabalhos que eu fiz. Eu fui gerente de futebol do Atlético Mineiro em 2007, 2008. Captamos ali os recursos pela lei de incentivo ao esporte.
foi o primeiro clube a captar recursos através da Lei de Incentivo ao Esporte para o custeio das categorias de base, que acabou gerando jogadores como Bernard, como Renan, como Renan Ribeiro, como Yuri Naves, tantos e tantos atletas ali. O trabalho que eu acabei desenvolvendo no Flamengo também, na primeira gestão do Eduardo Bandeira de Mello, que foi o trabalho que eu costumo dizer, né, de sustentação, de base de sustentação, para que o Flamengo pudesse conquistar tudo que ele acabou conquistando 7 anos depois. Até o nosso querido aí, Erasmo, que já dá para imaginar o time que ele torce. Eu trabalhei por 4 anos no Vasco da Gama, eu fundei o Colégio Vasco da Gama, que é um trabalho que hoje repercute isso lá no início dos anos 2000. Então, assim, eu pauto o meu trabalho muito mais pela semente que é plantada ali no clube, que às vezes vai dar frutos muito mais à frente do que propriamente pelos títulos que a gente conquista, né? Com certeza. É que para a mídia, né, o título é o que, hoje em dia, time que não ganha, né, acaba o treinador sendo demitido, dirigente. Para a mídia, para a torcida, eles veem muito isso, né? Erasmo, vai lá, continue. Então, o Ximenes, por isso que eu te admiro tanto, não pelos títulos, que aí mas é pelo trabalho em si, né? E aí você falou na questão do Colégio Vasco, que é uma das coisas mais incríveis que tem ali no clube, né? Apesar de toda a dificuldade, mas trabalho de base, né? O gestor, ele também, como pensar, o gestor de futebol vai olhar apenas o futebol profissional, ou ele já trabalha toda a questão do futebol mesmo? O que eu penso é o seguinte, Erasmo, tanto que eu não gosto nem muito do termo futebol de base, eu gosto mais do termo futebol de formação, né? Que eu penso que o gestor, ele deve pensar na formação integral, primeiro do ser humano, para depois formar atletas. Eu penso que um erro importante que acontece no futebol de formação do Brasil é que justamente as pessoas colocam como objetivo formarem atletas. Se eles colocassem como objetivo formarem cidadãos, o efeito colateral seria formar excelentes atletas. E isso seria muito melhor para os próprios clubes. Eu acho que a gente aumentaria o número de cidadãos com princípios e valores e, naturalmente, formaríamos melhores atletas de alto rendimento, que eu acho que o Brasil ainda falha muito neste quesito. O discurso é esse, mas a prática não é exatamente essa. Você falou antes, com a pergunta do Robson, que você já teve um sonho de ser jogador, né? Eu queria saber qual foi quando você era pequeno, que você sonhava nisso, qual era o sentimento da família? Então, essa é uma pergunta muito legal, Miguel, porque eu não tive nenhum apoio da minha família naquele momento. Eu até penso que um dos motivos que me fez desistir foi justamente a falta de apoio. Na década de 80, que foi justamente quando eu cheguei, o futebol não tinha esse profissionalismo, essa visão e essa possibilidade de carreira como existe hoje. Então, naquele momento, eu tive muito pouco apoio dos meus pais, até mesmo para poder comprar uma chuteira, eu não tive nem apoio dos meus pais. Hoje eu até brinco com os meus pais que, se eles tivessem me apoiado, eu poderia ser um jogador de sucesso, mas na verdade eu não seria, não. É só para brincar com eles. Vai lá, Carlos. Felipe, você citou aí que a participação, o trabalho que você fez lá na gestão Bandeira de Mello, né, que estruturou o Flamengo de tal maneira que hoje o Flamengo tem uma supremacia nos outros clubes, contra os outros clubes muito grande, né? Qual era a real situação do Flamengo quando da sua chegada lá? Qual era a real situação financeira? Como o Flamengo se encontrava naquele momento que você chegou lá, né? E o que foi feito no Flamengo? É possível ser replicado para outros clubes?
Bom, a situação do Flamengo era uma situação que, se o Flamengo fosse uma empresa, era uma situação falimentar, né? Sem dúvida nenhuma. Certamente o Flamengo pediria falência para poder continuar a sua existência, né? Como o clube de futebol não falem, né? O Flamengo passou por momentos muito duros, que foi preciso uma austeridade muito grande. Eu costumo dizer assim, eu roí muito osso ali e me expus pessoalmente, profissionalmente, para poder abraçar a causa do clube, né? Acabei pagando o preço com meu próprio emprego, e às vezes a imprensa e a torcida não sabem, não entendem este processo, né? Só entende o processo depois que o título vem, e aí olha para trás e, que bacana, ainda bem que tiveram aquelas pessoas que acreditaram naquilo, mas a construção diária disso é bastante difícil, não é simples não. Enfrentei muitos problemas. Agora, eu só queria colocar, Carlos, o seguinte: o Flamengo ainda não tem um equilíbrio a ponto de falar que o Flamengo hoje está muitos quilômetros à frente de todos os times, que acaba acontecendo com a própria comunidade que envolve o Flamengo, né? Eu costumo dizer que o maior adversário que o Flamengo tem é o próprio Flamengo, por pensar que o Flamengo nada é maior do que o Flamengo já está preparado e que ninguém mais vai alcançar o Flamengo, e que o Flamengo vai ser agora 5 vezes campeão brasileiro, 4 vezes campeão da Libertadores, 3 vezes campeão mundial, e que o Flamengo não precisa de ninguém mais. Aí voltamos no assunto vaidade, né? Não é uma verdade. O Flamengo tem muito para caminhar. O Flamengo, e isso é importante que se mostre para a própria comunidade que envolve o Flamengo até o minuto 89 da Libertadores de América de 2019 estava perdendo o jogo e terminaria o ano de 2009 com a conquista do campeonato estadual e a conquista do campeonato brasileiro, que já seria um grande feito, mas o Flamengo não foi campeão da Copa do Brasil. O Flamengo poderia não ter um ano de 2020 com uma expectativa tão grande. Por isso é importante que o clube tenha consciência de que existem muitos tijolos ainda para serem colocados na construção deste muro do Flamengo. Então, e a pandemia certamente está gerando problemas internos ali na questão econômico-financeira que devem ser tratados com bastante austeridade, né? E a outra pergunta que você me fez, sim, eu penso que qualquer grande clube no Brasil que tenha força suficiente para tratar as coisas do seu clube com a seriedade suficiente com a qual foi tratada pelas pessoas que estiveram à frente do Flamengo, apesar de, nesses 8 anos, está entrando no 8º ano da gestão deste grupo, né, que ganhou o poder do Flamengo, com 3 anos se dissolveu totalmente. O Eduardo Bandeira de Melo acabou indo contra muitas pessoas que estavam junto com eles, perdeu a eleição no 6º ano, né? O candidato que Eduardo Bandeira de Melo indicou não foi o vencedor do pleito eleitoral do Flamengo, mas entraram pessoas que faziam parte da primeira gestão do clube. Então, assim, por trás de um sucesso existem sempre vaidades e pessoas que acabam brigando, e eu espero que a instituição seja colocada acima das pessoas que estão conduzindo o clube. Tudo volta nesse sentido da vaidade, né? Tudo volta nesse círculo aí da vaidade, né? Que acaba prejudicando todos os clubes. Completa aí, Carlos, vai lá. Você falou uma coisa muito interessante, Felipe, e eu concordo com você. O maior adversário do Flamengo é o próprio Flamengo. E sempre foi assim, né? Pela potência que o Flamengo tem,
no que se refere à quantidade de torcida, à mídia que tem, né? Ele ficou atrasado durante muitos e muitos anos em função do oba-oba, da vaidade, dessa soberba que às vezes existe dentro do Flamengo. E o que me assusta realmente, enquanto flamenguista, é exatamente isso que você falou. Os próprios dirigentes do Flamengo podem ruir aquilo que eles próprios construíram. Mas não é só os dirigentes, não, Carlos. O maior adversário de todos os clubes no Brasil são os próprios clubes. Todos esses clubes... eu costumo dizer o seguinte, Carlos, eu tô entrando nesse mundo digital há pouco tempo, e eu aprendi uma coisa no mundo digital que fala o seguinte: número de seguidores é uma variável de vaidade. Não interessa você ter 100 mil seguidores no seu canal se somente 2 pessoas acompanham as coisas que você posta no seu canal. Então, eu digo o seguinte: número de torcedores no futebol é uma variável de vaidade tanto quanto número de seguidores no mundo digital. O que interessa é o engajamento da sua base de torcedores para que eles se tornem realmente clientes da sua marca. Então eu costumo dizer o seguinte: o Flamengo ter 30 milhões, o Corinthians ter 25 milhões, esses números todos que se falam, e mesmo terem seguidores nas suas redes sociais, não quer dizer que este número de seguidores ou torcedores são reais consumidores da marca Flamengo, da marca Corinthians. Eu não quero nem me pautar somente no Flamengo, porque todas as grandes marcas no Brasil têm condições de terem clientes em números absurdos. Então eu falo assim, eu costumo dizer que nenhum time que tenha mais de 1 milhão de torcedores declarados não precisa de mais torcedores, né? Se ele conseguir transformar esse 1 milhão de torcedores em clientes, naturalmente eles já vão expandir e multiplicar suas marcas de uma forma exponencial. Então é uma questão que os clubes precisam muito tratar rapidamente, porque eu ainda vejo uma disputa absurda em cima de pacotes de TV, um egoísmo tremendo de cada clube querendo ganhar mais da televisão e preocupado com o seu próprio umbigo, do que um grande movimento nacional em torno dessas grandes marcas, que isso sim transformaria o futebol brasileiro. Infelizmente, a vaidade, o egoísmo e aquela história. No Brasil, vale muito mais o meu rival perder do que o meu time ganhar. Então, as pessoas gostam muito mais, porque o futebol cresceu assim, né? Vamos sacanear o outro. E isso, em termos de negócio, não funciona nada. O torcedor do Flamengo quer que o Vasco faça parte da 3ª divisão. O Vasco quer que o Fluminense vá para a 4ª divisão. O Fluminense quer que o Botafogo... E isso não é salutar, isso não serve para nada. E, infelizmente, eu não vejo o futebol brasileiro, pelos próximos 20 anos, conseguindo reverter esse processo. Porque todos aqueles que chegam no poder dos seus clubes, eles acabam precisando ter esse discurso, na minha visão, ultrapassado, antigo e absolutamente inócuo, entendeu? Palmas aí para ele, Erasmo. Vai lá, sua tua pergunta. Aí eu até choro. Uma né? aula aí. Olha só, Felipe, você está falando uma coisa muito séria, porque a gente hoje no futebol brasileiro temos alguns gestores assim, que fazem um trabalho bacana, de excelência, entendeu? Você pode atestar isso mesmo. Mas o gestor, ele é um cara profissional, ele é um cara que quer desenvolver um trabalho no meio de amadores. Né? Os dirigentes, muitos dirigentes são movidos por amadorismo, nem vou dizer por egoísmo, né?
Pelo clube. Pela paixão e tal. Como trabalhar nesse meio? Ou ainda, a CBF, que é um exemplo de gestão, não sei o que se pode fazer para que os clubes sejam mais profissionais, para que, em vez de ter torcedores, tenham clientes. Sabe o que acontece, Erasmo? É o seguinte, primeiro, a maneira como você faz as coisas dentro de um ambiente tão hostil e tão volátil como é o futebol, acaba impactando positiva ou negativamente a maneira como aquilo é implantado, entendeu? O que eu quero dizer? Se confundiu muito este termo profissionalismo no futebol brasileiro, como se profissionalismo fosse sinal de competência ou sinônimo de competência e amadorismo fosse sinônimo de incompetência. Existem muitos profissionais incompetentes e existem muitos amadores competentes. O que vocês estão fazendo aqui na Rádio Bicuda é um trabalho amador competente. Concordam comigo? Pelo menos no início deste trabalho, tá certo? Eu não acredito que vocês tenham receitas muito significativas no início desse trabalho. É um trabalho amador, feito de uma forma competente. Eu tenho certeza que muitos de vocês já foram atendidos por médicos competentes e médicos incompetentes, dentistas competentes e dentistas incompetentes. E você não pode negar que este médico, a partir do momento que ele se formou, ele é um profissional. Concordam comigo? Sim. Então, o que acontece no futebol? A chegada dos gestores foi muito mal colocada pela própria vaidade. Existem muitos gestores que são profissionais no Brasil que são incompetentes. E isso acaba fazendo com que amadores incompetentes achem que esse negócio de gestor executivo não serve para nada. E assim como tem amadores competentes que acabam vendo gestores incapacitados tentando gerir o clube deles. Então, isso está atrasando o processo de meritocracia dentro do futebol e de avanço deste processo. É um dos motivos que eu me afastei até de clubes nos últimos 3 anos. Por quê? Você acaba sendo exposto por pessoas que não querem bem do crescimento do esporte, mas sim do seu bem próprio. E isso acontece por gestores e também por presidentes. Nós não temos um quadro final chamado assistência, né? Geralmente a gente faz com pessoas aí do meio do futebol. Você sabe muito bem o que é assistência, o último passe lá para você fazer o gol. Então eu vou falar algumas perguntas aqui rapidinho, você responde e manda para a rede aí, tá bom? Legal. Minha referência é? Meu pai. Um lugar especial para mim? Três Corações, Minas Gerais. O estádio que mais gostei de ter ido foi? Mineirão. Mineirão, Mineira. O jogo mais marcante que é assistir? Como jogador, como treinador, como gestor? Como você quiser. Na sua vida. O jogo mais marcante da sua vida, hein? Curitiba 6, Palmeiras 0. Eita. Minha esposa vai gostar muito. A esposa dele é palmeirense. A melhor seleção brasileira que eu vi jogar foi? 82 Espanha, que eu vi jogar. Carlos gostou também dessa aí, 82. O meu hobby é? Ler. O segundo esporte preferido? Voleibol. Um parça na profissão, um grande parceiro seu na profissão aí. Grande parceiro meu na profissão? Posso falar 2? Pode.
falecido Eduardo Maluf, que é um ídolo para mim, uma referência incrível, e o professor Isaías Tinoco, a quem eu devo muito. Grande Tinoco. O melhor jogador com quem eu trabalhei, aí eu digo melhor não de qualidade técnica, mas melhor como pessoa, que você poderia destacar um grande homem, uma grande pessoa que trabalhou com você. Puta, tantos, cara, tantos. Pode citar, eu não vou te perguntar o oposto, não, o pior não, fica tranquilo, eu só quero coisa boa. Puxa vida, eu não vou falar, não. É muita gente, assim, acho. Não vou falar, Tá, vou pular. Tudo bem. E o melhor jogador do futebol brasileiro atualmente? Puta, melhor jogador do futebol brasileiro Qualidade, atualmente. Tá ruim de fazer gol, hein, cara? Poxa. Por exemplo, o Felipe Ximenes é dirigente de um clube e ele tem todo o dinheiro possível para contratar um jogador que está no futebol brasileiro. Quem o Felipe Ximenes, Cara, começaria o time por ele? Você começaria por ele? É difícil, cara. São perguntas que, para mim, são difíceis, mas assim... Pela sua situação, né? Por tudo que aconteceu, eu gosto muito desse rapaz. Acho que é um rapaz que eu tive o prazer e a felicidade de fazer a maior venda da história do Goiás. Quando ele saiu, era gestor do Goiás. Eu acho que o Bruno Henrique é um jogador hoje que está num patamar aí para poder, diferente dos outros. Espero que ele continue esse ano. E o melhor jogador do mundo, na sua opinião, quem é? Então, cara, são perguntas duras da gente fazer, assim, porque são de responder, né? Porque eu falo, para mim, como profissional, são situações assim, porque tem vários aspectos, existem momentos que a gente precisa falar, né? O conjunto da obra, a equipe do Liverpool hoje me encanta muito. O Messi pelo conjunto da obra, o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo pelo conjunto da obra da sua carreira. A gente está, esse ano aí, a gente não tem parâmetro para poder avaliar, entendeu? Mas eu acho que assim, eu penso que nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, vamos colocar aí o Messi como principal jogador, principalmente por conseguir, eu digo o seguinte, namorar 30 mulheres ao longo de 30 anos não é tão difícil. E difícil é você conseguir se apaixonar pela mesma mulher por 30 anos. Então eu penso que o que o Messi consegue fazer à frente do Barcelona é digno de muito respeito e por isso eu falaria o Messi. Tá certo. A antepenúltima pergunta aqui, faltam 3. A resposta que eu gostaria de dar, mas nunca dei porque nunca foi me perguntado. Qual é? A resposta que eu gostaria de dar... Mas eu nunca dei porque nunca me fizeram a pergunta. Só assistência complicada, hein, rapaz? O cara tem que ajeitar a bola para virar, para fazer o gol. A resposta que eu nunca dei porque nunca me foi perguntado. Sim. Tudo bem. Tudo bem. Depois... Qual a maior mentira do futebol? Tá bom. Tá bom. Penúltima. Meu sonho é... Meu sonho é... Isso. Fazer com que o meu conhecimento chegue ao maior número de pessoas para que as pessoas possam multiplicar ainda mais. Eu me graduei numa universidade federal. Então eu me formei com o dinheiro da sociedade. E eu fiz uma promessa quando eu me formei, já tem 30 anos isso, que eu iria multiplicar tudo que eu sei, eu ia dividir tudo que eu sei para multiplicar tudo que eu conheço. Então agora, com essa ferramenta digital, eu estou procurando fazer isso e estou muito feliz. Eu espero que o meu conhecimento chegue ao maior número de pessoas. Hoje eu estou com pessoas de 11 países estudando gestão, estudando futebol. Isso para mim é um orgulho muito grande. Espero que isso possa chegar ao maior número possível de pessoas no maior canto, em todo canto do mundo. É isso.
Felipe, e aí como é que faz para entrar nessa rede aí, nessa... Isso, aproveita, fala do seu aproveita e curso já fala logo do curso logo. Não, é só seguir no meu Instagram, @Felipe Ximenes. Tem lá links para que as pessoas possam entrar no meu curso. A terceira turma já está praticamente acabando as inscrições aí. Amanhã eu já devo encerrar. E mais do que isso, no meu Instagram eu divido muito conteúdo gratuito também, porque eu acho que o conhecimento deve ser democratizado o máximo possível. Eu vi uma entrevista sua pro Expediente Futebol, né, onde eu achei muito fantástico que o Zinho falou sobre sua pessoa, contou o exemplo, a situação do banco. Achei fantástico. E aí você é uma pessoa muito realmente generosa. 30 anos atrás você prometeu para você mesmo, e a prova de estar batendo papo com a gente aqui, prontamente atender o pedido do nosso grande mirim Miguel aí, o grande jornalista Miguel, já é uma prova disso. Eu tinha dito a penúltima, mas a penúltima é essa aqui que eu esqueci. Todos os clubes deveriam serem menos influenciados pelo que vem de fora. Agora sim, a última. E aí vem um pedido nosso, né? Vou indicar essa resenha para quem você pode indicar para bater papo conosco. Obviamente que pediremos que você faça contato com a pessoa, né? Ver se a pessoa está disponível e disposta para conversar com a gente. Mas quem você poderia indicar aí para a gente? Eu vou indicar para vocês o gerente de logística do Santos, que é o Diogo. É um cara muito competente, muito preparado. Eu acho que vale a pena vocês conversarem com ele. Bacana, gerente de logística ainda nós não falamos. Já falamos com o pessoal da TV do Santos, já falamos com outros profissionais ali da área, mas gerente de logística vai ser bacana. Felipe, quero agradecer grandemente aí pela tua generosidade, sobre tudo, teu conhecimento, tua experiência, ter prontamente aceitado esse convite. Vou pedir que os colegas se despeçam aqui de você, aí a gente faz o nosso fechamento aqui. Miguel, despeça aí do Felipe, você que foi o responsável por convidar o Felipe, despeça dele aí, Miguel. Muito obrigado, a lista é muito boa, muito obrigado por ter aceitado esse convite. E a respeito de ela estar me pedindo aqui, me incomodando, queria mandar um beijão pra minha mãe e pra minha irmã Alice. Ô Felipe, cara, olha só, no outro dia, na semana passada, eu vi o Didi jogando. Eu nunca havia visto o Didi jogando bola, né? De reprises desse aí da Copa de 62. O cara joga fácil, uma categoria, o cara é elegante em campo. Cara, é você, cara. Você é o cara elegante para falar, para ensinar. A gente precisa de pessoas assim, o futebol brasileiro precisa de pessoas como você assim. Tá, obrigado pela você estar dispensando teu tempo, obrigado pelos teus serviços, pela você confirmar que você é aquela pessoa que eu sempre achei que você foi. Obrigado, querido. Vai lá, Carlos. Obrigado mesmo, viu? Muito obrigado mesmo. Eu penso que a congruência entre discurso e prática, ela não pode ficar nas palavras, né? Ela precisa ficar realmente nas atitudes. Eu também fiquei muito impressionado com o Didi, né? A gente pôde, nessa pandemia, eu falo, uma vida ela só pode ser vivida olhando para frente, mas ela só pode ser compreendida olhando para trás. Então a gente ter a oportunidade nessa pandemia de aumentar o respeito por pessoas que nos conduziram até este momento é muito bacana, e ser comparado com o Didi, para mim, é até inadequado, mas como eu aprendi que elogio você não deve recusar, eu vou aceitar. Tá certo. Fala aí, Carlos. Foi um prazer falar contigo. Muito obrigado aí pela participação, compartilhar conosco todo o seu conhecimento de maneira bem didática, bem esclarecedora para a gente. Muito obrigado aí, sucesso aí na tua vida. Um forte abraço. Eu que agradeço, espero que o projeto de vocês caminhe, espero que o Miguel possa crescer aí, ancorado e amparado por princípios e valores, que são mais importantes, né? Foi muito bacana o Miguel ter tomado a iniciativa de falar comigo, e espero que vocês tenham muito sucesso aí no projeto de vocês, tá bom? Só para não esquecer, o beijo e o abraço que ele pediu para a mãe dele e para a irmã dele aí, ó. Tá certo. Qual o nome da sua mãe e da sua irmã, ô Miguel? A minha mãe Estela e a minha irmã Alice.
Estela e Alice? Isso. Então, olha, Estela, um grande beijo, um grande abraço, parabéns pelo seu filho. Alice, meus parabéns também. Espero que o Grêmio aí não sofra muito com o Internacional. Eu não vou torcer contra nem a favor. Eu já quase trabalhei no Grêmio umas 4 vezes, bateu na trave. Infelizmente também eu recusei já 1 ou 2 propostas do Internacional, mas quem sabe um dia eu vá aí conhecer essa cultura gaúcha que eu admiro tanto. Um abraço para vocês. Isso aí, pessoal. Agradeço vocês aí pelo Facebook, participaram da nossa resenha com o grande Felipe Ximenes, vocês aqui do YouTube também. Compartilhem, segue lá o Luiz Felipe Ximenes, tudo que ele tem feito, as ações também, muito bacana conhecê-lo. Valeu, galera, um abraço, valeu, Felipe, até a próxima. Tchau, tchau.